Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Direito Constitucional. Continuamos aqui na playlist falando sobre a Constituição de 88, na série que eu estou gravando artigo por artigo. Hoje falaremos do artigo 2º, que ainda pertence ao título 1º da Constituição, dois princípios fundamentais. O artigo 2º ele é bem curtinho, mas não por isso não traga muita informação, muito pelo contrário. A leitura dele é exatamente a seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que eu destacaria nesse artigo são as seguintes palavrinhas: são poderes da União, eles são independentes e harmônicos, e os poderes, logicamente, o Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. A guisa de curiosidade, por que essa ordem? Porque se fosse numa ordem alfabética, o Executivo era para vir primeiro, depois o Judiciário e, por último, o Legislativo. Durante a faculdade, muitas pessoas costumam dizer: essa ordem é por uma questão de demonstrar a importância. Logicamente, não há uma importância constitucional porque eles estão em pé de igualdade, não há um poder que se submeta ao outro, pelo menos não num sentido hierárquico. Eles se submetem para controle, como nós vamos ver na aula de hoje, mas eles são iguais. Nós vamos entender hoje até o que significa essa acepção da palavra, do termo poder. Mas a ordem é uma ordem lógica, porque todo o constitucionalismo está baseado na elaboração de leis. São as leis que regulam a vida em sociedade. São elas que disciplinam o limite, são elas que disciplinam o que o Estado não pode fazer para com os seus cidadãos. Então, as leis, como elas são o caráter básico na nossa ordem jurídica, não o caráter mais importante, mas o básico, e a nossa Constituição, até por ser uma Constituição escrita, todo esse aparato legislativo é importantíssimo. E essa ordem ela segue exatamente a ordem do aparato legislativo. Porque uma lei, primeiro, ela é criada, depois ela é executada e, eventualmente, os conflitos advindos da elaboração de uma lei ou uma atitude para ver se uma ação qualquer, um ato está contrário a uma lei ou não, depois você precisa julgar. Então, principalmente são as funções: a função que cria, que executa e que julga. Então, por uma ordem lógica, existe essa organização: legislativo, executivo e judiciário. Contexto dentro da Constituição desse artigo 2º, o exercício do poder de modo tripartite, dividido nesses três poderes. Esse conceito de divisão é baseado muito na ideia do Montesquieu. Houve uma disputa muito grande de ideias, não que eles fossem contemporâneos, porque quando um escreve é um pouco depois do outro, mas há, para o direito como um todo, um conflito de ideias entre as concepções de Locke e de Montesquieu. O Locke ele traz uma afirmação anterior à de Montesquieu, a ideia de limitação do poder estatal pelos direitos do indivíduo. O Locke é o pai do liberalismo. Então, para o Locke, o Estado ele era limitado no sentido de manter a liberdade do indivíduo. É um Estado de direito, não é ainda a evolução de um Estado social. E o Locke ele vê as funções da seguinte maneira: a função legislativa para o Locke ela é breve, ela é intermitente. Já a função executiva ela é ininterrupta, o que eu coloquei ininterrupto. Ela é permanente. A execução de uma lei ela está sempre ocorrendo. Já a criação de uma lei é apenas por necessidade, não é sempre que ocorre. Quando houver necessidade de criar ou de modificar. E havia para o Locke a função federativa, que ele também chamava de função natural,
que era a função ligada às relações exteriores. Então, basicamente, a função tripartite para o Locke, ela envolvia o poder legislativo, o poder executivo e o poder federativo. E aí você pode perguntar, mas e o poder judiciário? Esse poder de julgar, o Locke ele colocava junto ao poder executivo. E aí a gente vê o Barão de Montesquieu com uma função tripartite, na ideia dele, trazendo essa ideia de função judiciária autônoma. Veja que na ideia de Montesquieu, eu vou fazer um esquema aqui embaixo. Para o Barão de Montesquieu, havia o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Poder ou função. Veja que é aquele modelo de função tripartite que temos atualmente e na nossa Constituição Cidadã de 1988, legislativo, executivo e judiciário. E qual a diferença do Montesquieu para o Locke? Quando Montesquieu faz as suas ideias, faz a sua organização de ideias, melhor dizendo, e ele coloca o judiciário na sua função de forma autônoma, a função federativa, que para o Locke era ligada a relações exteriores, o Montesquieu entende que essa função compete ao executivo. E veja que essa ideia prevalece até hoje. No Brasil, como o presidente é o chefe de governo e o chefe de Estado, o presidente, enquanto chefe de Estado, ele representa o Brasil nas relações exteriores. Então, essa noção de poder federativo, ela é incorporada ao poder executivo. E nós percebemos isso pelo mundo afora. É o poder executivo que, de forma mais comum, exerce essa função que o Locke chamava de função federativa. E a função judiciária, para o Montesquieu, ela sai, de acordo com o que o Locke pensava. Para o Montesquieu, ela sai do executivo e passa para um órgão autônomo. O Montesquieu não achava que seria útil para a sociedade que a função executiva, que o integrante dessa função tivesse ao mesmo tempo as funções de executar a lei e de julgá-la. Daí a ideia de dar uma força maior à função de julgamento. Eu pretendo depois trazer aulas falando dos livros tanto do Locke como do Montesquieu e também do Benjamin Constant, que eu trouxe aqui à guisa de curiosidade, de informação, que é o camarada que fala do poder moderador. Tem muita influência, tem muita ligação, melhor dizendo, com a nossa Constituição Imperial. O poder moderador era um poder que se sobrepunha aos demais. E era o que nós vimos foi o que nós vimos na Constituição Imperial de 1824, que era exercida pelo imperador, na época Dom Pedro I, que conta na história a primeira Constituição, chamada de Constituição da Mandioca, porque era uma Constituição da Assembleia Nacional Constituinte. Ela era formada por pessoas que tinham uma determinada renda em produção de mandioca. Era uma forma de contabilizar a renda das pessoas à época. E esse primeiro modelo de Constituição tirava um pouco do poder do imperador, tanto que essa Assembleia acabou sendo dissolvida. Houve todo aquele impasse à época. O Dom Pedro conclama uma nova Assembleia, mas uma Assembleia não de representantes do povo, representantes mais escolhidos a critério dele, e lança-se a ideia do poder moderador, que era uma salvaguarda para que o imperador ainda mantivesse um status superior a qualquer dos poderes. Essa é uma ideia puxada, sem dúvida alguma, uma ideia que tem ligação com a doutrina do Benjamin Constant. Aqui, o sistema de checks and balances, eu queria falar dele, antes de entrar nas
acepções ou concepções da palavra poder. Os checks and balances, ou pesos e medidas, esse sistema ele aparece de forma mais... só abrindo um parêntese aqui. Essa ideia tripartite, ela não é do Montesquieu e nem do Locke. Essa é uma ideia já antiga. É uma ideia que tem seus fundamentos na Grécia. Só que para a doutrina do direito constitucional, esses foram autores de maior relevância, de maior destaque. Mas é incorreto dizer que surgiu com eles. E o sistema de checks and balances, ou de pesos e medidas, ele foi visto de uma forma inicial, com mais relevância, na Declaração de Direitos da Virgínia, no final do século XVIII, e também na Constituição dos Estados Unidos. Esse sistema é um sistema, quando aqui nós falamos de independentes e harmônicos, a independência é que um pode agir sem depender do outro, normalmente. E a harmonia é a coexistência saudável entre eles. No entanto, quando a gente entrega, a gente, sociedade, por meio do pacto social, quando a gente entrega as funções legislativa, executiva e judiciária para esses órgãos, não é entregue inteiramente. Então a gente pode dizer, a gente tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Não há uma entrega precípua. Eu posso dizer que de forma típica, ou seja, como principal atribuição, o poder legislativo tem a função legislativa. O poder executivo, a função executiva. E o poder judiciário, a função judiciária. Mas veja bem, o próprio poder executivo, ele tem independência e autonomia para editar suas regras internas num sentido administrativo, ou seja, ele executa. O poder legislativo, ele também tem um poder de julgar os seus próprios membros. Então ele tem, de certa forma, uma função judiciária. Não de forma típica, de forma atípica. Essa é a primeira característica do checks and balances. É a não entrega total de uma função a um órgão. Então nós vemos o poder executivo, por exemplo, o presidente da República, ele pode editar medida provisória, que é uma função legislativa, sem dúvida alguma. O poder judiciário também tem as suas atribuições de forma típica, legislativa e executiva. Então veja que não há uma entrega total. A função legislativa não é entregue totalmente ao poder legislativo, nem a função executiva ao poder executivo e, consequentemente, a função judiciária ao poder judiciário. Principalmente, a função legislativa está com o legislativo e assim consequentemente. Mas essa eu gostaria de dizer, é a primeira das acepções da ideia de checks and balances. A segunda é a ideia que esses poderes eles se fiscalizam, eles não atropelam a independência que existe entre eles, mas para o melhor funcionamento da máquina estatal, há, sem dúvida alguma, uma fiscalização entre eles. Então temos aqui o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então veja bem, o poder judiciário maior, quem indica um ministro do Supremo Tribunal é o poder executivo, que passa pela sabatina do poder legislativo. Peraí que aqui saiu mal a beça. Então veja que na nomeação há influência dos dois. Também o Poder Legislativo pode abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
O poder executivo, por exemplo, o presidente, ele é eleito de forma democrática, pelo sufrágio universal. Mas ele pode ser retirado por meio de um processo de impeachment ou por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Em ambos os casos, o impeachment, no caso do Poder Legislativo, ele vai iniciar no Poder Legislativo, como nós vimos que ocorreu recentemente no impeachment da presidente Dilma, e conta também com o condão do Poder Judiciário. À época me foge agora a memória quem era o presidente do Judiciário, mas ele preside a sessão. Então os dois influenciam o Poder Executivo. Da mesma forma, o Poder Judiciário ele pode julgar ministros não, ele pode julgar deputados, senadores. Então esses três poderes eles se fiscalizam. Normalmente a destituição dos seus membros, a proteção deles, a proteção da sociedade, né, perante eles ocorre por essa fiscalização que ocorre de um para com o outro. E a isso a gente chama, né, de pesos e balanças, o checks and balances. E essa é uma ideia é a segunda ideia, a segunda acepção do checks and balances, que basicamente significa nisso. Esse sistema, primeiro, você não entregar principalmente a um poder, a função, e o segundo, que um fiscalize o outro. Porque se você entrega não principalmente, mas inteiramente a um dos poderes, determinada função, é de certa forma atribuir muito poder e não ter muita fiscalização. Então é necessário, para a manutenção do que é conhecido como Estado Democrático e de Direito, é imprescindível que haja essa fiscalização, que muitos podem até chamar de ingerência. Mas perceba que é necessário que um poder, não é que ele retire a independência do outro, mas é necessária essa relação entre eles, para que se faça o verdadeiro Estado democrático e de direito, que como vimos, tem como fim, princípio, o atingimento do bem comum, da vontade do povo. Agora as concepções da palavra poder. A gente pode ver poder de três formas. Poder político-jurídico, que é uno, esse poder está associado à ideia de soberania, esse poder pertence à República Federativa do Brasil. Quando a gente fala de poder legislativo, a gente se refere a poder órgão, é um órgão dentro da estrutura do Estado brasileiro. Por isso tem um sentido orgânico ou subjetivo, é o órgão, mal comparando, subjetivo é a pessoa do órgão. E temos o poder atividade, ou função, sentido funcional, objetivo. Nas constituições anteriores, essa ideia de tripartição do poder teve em todas presente, exceto a de 37. Na de 24 havia previsão do poder moderador, nós falamos da ideia do Benjamin Constant. Na de 34, poderes, né? Aqui eu errei. Poderes, falava-se em poderes coordenados em vez de poderes harmônicos. Essa é uma evolução sem dúvida alguma, porque a coordenação é algo menor do que a harmonia. A harmonia já subentende a coordenação. A harmonia é algo mais, é algo pacífico, é algo de uma ingerência positiva, uma ingerência que não represente quebra da autonomia, quebra da independência. Então basicamente é isso que nós temos para ver nesse artigo que nós vimos. Eu trouxe algumas questões. O artigo 2º ele é um artigo bem curtinho. No entanto, a gente percebe que apenas nesse artigo pequenininho tem muita informação. E eu vou trazer agora essas questões para a gente resolver e tirar alguma dúvida que tenha ficado. Então a questão primeira aqui, deixa eu baixar aqui mais. A questão para assistente administrativo. A tripartição dos poderes
foi consagrada no artigo 2º da Constituição de 88, que prevê a existência independente e harmônica do Legislativo, Executivo e Judiciário. Com relação a esse assunto, julgue o item. Cada poder do Estado tem sua atividade principal, também denominada função típica, e suas atividades secundárias, que lhe são imputadas pela lei, denominadas funções administrativas. Essa questão está errada, porque a função administrativa é o mesmo que função executiva. E nós vimos, na ideia de checks and balances, que o poder legislativo e o judiciário, eles têm sim, como atividades secundárias, funções administrativas ou executivas. No entanto, o poder executivo, ele vai ter essa função não de forma secundária, de forma típica. Aí que está o erro da questão. Questão 2. Prova para advogado da Prefeitura de Campos do Jordão. Constituição Federal elege a teoria da tripartição de poderes, de base conceitual histórica, aristotélica e sistematizada por Montesquieu, segundo a qual existem 3 poderes independentes e entre si, legislativo, executivo e judiciário. Considerando-se a teoria da tripartição dos poderes e seus reflexos no Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Ele quer a alternativa correta. A letra A vai falar: o poder legislativo, ele tem a função precípua de elaborar leis, certo? Seguindo as disposições constitucionais a respeito das espécies legislativa e processo legislativo. Correto. A teoria da separação dos poderes estabelece as funções típicas de cada um dos poderes do Estado, sendo que tais funções não se misturam, errado, nem de forma atípica, elas se misturam exatamente de forma atípica, naquilo que nós falamos de uma das acepções desse sistema de checks and balances. Letra C. A forma de Estado adotada pelo Brasil é a republicana. Está errado. Forma de Estado é a federativa. A forma de governo é a republicana, em que há a participação direta do povo no governo através do princípio da soberania popular. Então é essa parte que está errada. E a letra D. As interferências de um poder sobre o outro são proibidas pela Constituição, por exemplo, a impossibilidade de veto do Poder Executivo a projetos do Poder Legislativo. Aqui pode ser levado a um equívoco, porque fala interferências são proibidas. Então, talvez o termo interferência, a gente tem que tentar entender qual o nível da interferência. Então, não vamos nos guiar pela palavra interferência. Porque o que é interferência para um pode não ser interferência para o outro. Pode ser um mero exercício de um poder de fiscalização. A parte final está totalmente equivocada. Porque a impossibilidade, que é o que ele dá de exemplo de interferência. A impossibilidade de veto do Poder Executivo a projetos do Poder Legislativo. Está totalmente equivocado porque é totalmente possível isso. E por último, acho que eu trouxe só 3 questões. Isso. Prefeitura de Edéia, em Goiás, assistente administrativo. O executivo, legislativo e judiciário são considerados poderes estatais, governamentais, poderes da União e órgãos da administração pública. Aqui a simples leitura do artigo 2º já esclarece o que talvez levaria em dúvida quanto a poderes estatais, mas você veja que aqui no artigo 2º fala, são poderes da União, não são poderes estatais, poderes da União. Então, vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente já começa no artigo 3º, nessa série aí de artigo por artigo. Eu espero que vocês tenham gostado.